Nós tivemos na aula passada a introdução geral ao curso. Nós falamos por que a escolha dessa obra e fizemos uma divisão das aulas. Nós estamos na segunda aula, serão 16 aulas. E hoje nós vamos tentar, numa aula só, fazer uma situação, um esboço da situação histórica, entender a linha histórica no momento em que ele está, e tentar situar o Dante nessa... Normalmente a sua vida é interpretada como se ele... Se fala dos vários enfrentamentos e dificuldades e escaramuças entre os muitos partidos, e os italianos conseguem fazer desses partidos uma coisa passional, violentíssima. E todos os autores, como é um emaranhado de confusões e de histórias, os autores muito doutos que se acham, dão um passo atrás e dizem: não, aqui realmente, sim, era uma posição de faltas de todos os lados, onde haviam abusos por parte do Papa e abusos por parte do Império, e lamentáveis. Na verdade, nós estamos na grande encruzilhada da história, na grande encruzilhada. Qual é o ato com o qual se pode dizer que começa a Idade Moderna, o Renascimento, e começa a morrer a Idade Média? Qual é o ponto? Duplo papado. Eu já falei tantas vezes disso. Duplo papado. Isso foi já uma consequência da decadência. Condenação das teses de São Tomás. Isso. Logo depois da morte de São Tomás de Aquino, as condenas das teses de São Tomás, que são o ponto de equilíbrio do pensamento católico, a relação entre a razão e a fé, que encontram São Tomás morre em 1175, não é isso? 76. Peço desculpas pela imprecisão das datas, eu sou realmente atrapalhado pelas datas, mas nós dizíamos, o bispo de Paris, Tempier, naquela disputa entre os agostinianos tradicionais e o movimento aristotélico, ele condena todo o conjunto do movimento aristotélico e inclui Sigério de Brabante, que é uma posição louca, supostamente aristotélica, e Santo Tomás junto. Ele só faz isso depois da morte de Santo Tomás, porque ele não tem coragem de atacar, mas essa condena, o bispo de Oxford também, que foi um inimigo pessoal de Santo Tomás, a gente pode colocar essa data, esse fato, como uma landmark, não sei como dizer em português, um eixo histórico, um pilar, um marco,
A tal ponto, tem um autor que eu citava na conferência sobre a vida de São Tomás, que ele dizia que os escritos medievais, a gente consegue entender mais ou menos o ambiente desse escrito, a direção desse escrito, se ele é anterior ou posterior à Condena de São Tomás. Ora, o Dante, ele nasce em 1265. Ele passa os 10 primeiros anos da infância dele. Ele deve ter cruzado com São Tomás pela estrada, pelo caminho, São Tomás e a corte pontifícia e São Boaventura, na primeira infância de Dante. E depois da condena há uma efervescência nominalista e o grande problema teórico da relação entre a fé e a razão recebe um golpe mortal aqui e começa todo um processo de civilização a partir desse movimento. O nominalismo passa a ser ensinado como filosofia nas universidades. Há uma... a gente pode dizer que o nominalismo é o assassinato da razão. É a renúncia da razão frente ao conhecimento da realidade. Mas, de trás disso, nós vemos também, e como grande motor dessa crise do início do Renascimento, está a crise política que nós podemos dizer que é a crise dos príncipes católicos, a caída dos príncipes católicos. Depois da altura do paganismo, que se converte diante da pregação dos apóstolos, há um primeiro movimento de transformação da civilização, da união entre o que tinha de mais alto do conhecimento humano, que era a matéria bem preparada capaz de receber a pregação da verdade sobrenatural. Tem-se um esplendor de cristandade, como foi as de Santo Agostinho, e do primeiro movimento de transformação, e justo em seguida nós temos a invasão dos bárbaros e a destruição desse primeiro esplendor de cristandade e a invasão desde o leste, os hunos, os godos, ostrogodos, os visigodos e todos os godos que queiram. Há uma destruição, uma barbárie que invade todo o mundo católico, e a vida católica desaparece do ambiente público, civil, político, e se esconde nas células mínimas de cristandade que eram os mosteiros, a vida monástica. Dali, São Bento previu isso e conseguiu dispor os seus mosteiros como pequenas cristandades, onde sobreviveu essa vida alta de relação entre a ordem natural e a ordem sobrenatural. Mas, com os séculos, essa vida conseguiu transformar até mesmo os bárbaros. E se chegou a uma altura de civilização na Idade Média, quando falam a idade das trevas e a grande barbárie,
Não distingamos. Certamente houve uma barbárie enorme, mas essa barbárie não veio do cristianismo, mas veio como destruição do catolicismo e da cristandade. E foi a cristandade que transformou essa barbárie nos grandes povos da Europa, a grande França admirada, a Espanha, a Itália, toda a grandeza da civilização veio da conversão desses povos bárbaros sob efeito da igreja que vivia no exílio dos mosteiros, se pode dizer. Só que a gente tem uma primeira grande reforma da coisa pública com Carlos Magno e século VIII, não é isso? Só um desastre. Um princípio, é quase um primeiro ensaio da saída dos mosteiros para a coisa pública, é um primeiro marco de vitória, e nós temos ondas de civilização, de transformação de civilização, e a gente chega nessa altura do século XII. No século XII há uma espécie de adolescência da civilização, no qual ela descobre a sua própria beleza, um adolescente que descobre o saber, que descobre a força, que descobre o seu poder, a sua capacidade, se vê com uma certa liberdade. Há um entusiasmo que aparece nesse século XII, quando já o mundo católico se vê culto e se vê, fica deslumbrado com o conhecimento da criação e da natureza. Há um esplendor do saber. Esse século XII é uma coisa muito impressionante. Mas começa uma tensão muito forte entre esses elementos que estavam perfeitamente conciliados: a admiração da ordem natural iluminada sobre a ordem sobrenatural, o conhecimento das coisas naturais e o conhecimento da verdade revelada, o amor dos bens desse mundo e o desprezo dos bens desse mundo pelos bens eternos, o desejo de uma dilatação do conhecimento e, ao mesmo tempo, um desejo de contemplação das verdades mais altas. Vai se chegando numa altura de perfeição de ambas direções, e o equilíbrio vai se fazendo cada vez mais delicado e difícil e mais tenso. E nós dizíamos que Santo Tomás é, de certo modo, o acorde maior que se alcança nessa plenitude da cristandade. São Tomás, na mesa de São Luís, rei de França, o rei, quase um rei de toda a cristandade, sábio, reto, justo, um homem admirável, grandioso, e que compassava o governo da cristandade sob a luz da teologia. Cada vez que ele tinha uma dúvida sobre o que era justo fazer, ele chamava São Tomás de Aquino, que estava em Paris, expunha o problema dele. São Tomás pedia uma noite de consideração. No dia seguinte apresentava os princípios mais altos que guiavam o problema e o que lhe parecia prudente. O rei então tomava aqueles princípios e transformava em governo da cristandade. Sabe o que é isso? Olhar a coisa pública nessa altura de virtude, homens de verdade. Só que exige essa altura tão alta de poder e de força, exigia dos príncipes católicos uma virtude muito alta. E começa um certo cansaço desses homens
da altura a qual eles estavam exigidos. A responsabilidade, o peso da responsabilidade que os príncipes católicos deviam suportar nessa altura de civilização era tão alto, porque eles eram o princípio da civilização visto pelo povo, e eles eram vigiados pela igreja. Eles eram exigidos. Começa um esforço dos príncipes de sacudir esse peso de responsabilidade das costas dele. Such a burden, such a burden. Shakespeare fala dessa como era tal o peso que eles puseram o peso ao lado. Começa então uma guerra, podemos dizer, entre os imperadores, os reis e os príncipes católicos contra a ação dos papas, contra a ação da igreja. Só que eles são príncipes católicos, governando um povo católico numa cristandade dessa altura. Era preciso dissimular essa tentativa, esse esforço de liberação com alguma aparência de justiça. Então começam todas as grandes teses e teóricas, né? Como é que chama o primeiro grande teórico? Maquiavel é já quando a coisa chega toda a sua... Isso, Marcílio de Pádua. Marcílio de Pádua é já uma justificação diante dos reis. Olha, pode, ao contrário. Isso é até mais perfeito do que a submissão. É a igreja que tem que estar submetida. Peraí. Então é a verdade revelada que deve estar submetido ao interesse material? Não. Sim. O poder político não pode ter nenhuma limitação. Peraí, diz de novo. O poder político não pode ter nenhuma limitação.